Então, o teu esposo Manoá pegou e clamou ao Senhor, conversou com o Senhor, pediu para o anjo voltar para conversar com ele, falar o que ele tinha que fazer quando o menino crescer. Então o anjo do Senhor chegou sobre ele e falou: foi o que eu te disse para a tua esposa. Então Manoá pegou e colocou aquilo na mente como que o anjo do Senhor tinha dito. E para quem não sabe, Sansão era um menino nazireu. E para quem não sabe, nazireu é uma palavra que se diz separado. Sansão era separado para Deus. Aleluia. Assim como você nessa noite também é escolhido de Deus, eu creio. Se Deus tem projeto na sua vida, pode crer que no momento certo, na hora certa, vai acontecer. Então, Sansão era separado para Deus. Ele se separou para Deus. Então, naquele momento, nós podemos ver no final, no capítulo 13, no final dele, nós vamos ver que o menino foi crescendo. E o menino foi crescendo e o pior desprezo para Deus é quando a juventude vai crescendo. Porque quando a juventude vai crescendo, a gente se sente com autoridade. Quando a gente se chega num momento, muitos jovens falam, eu mesmo fui o que falei, quando eu completar 18 anos, minha mãe não me manda mais. Então o erro de todos os jovens é isso. Quando eles começam a crescer, eu creio que foi a tristeza de Deus. Então no capítulo 14 vai dizer que Sansão cresceu. Então a Bíblia vai dizer também que Sansão conheceu uma menina que era lá da terra dos filisteus, a qual Deus tem colocado o projeto. O projeto de Sansão era vir porque aquela tribo já era tomada pelos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Dan. Então Deus colocou Sansão para vir e acabar com isso. Então a Bíblia vai dizer que Sansão conheceu essa mulher. Então Sansão veio e falou com seu pai: pai, mãe, conheci uma mulher na terra dos filisteus, eu me agradei dela, eu quero me casar com ela e quero que o Senhor me apresente ela. Então seu pai e sua mãe olhou para Sansão e falou: mas dentro da casa, aqui na nossa tribo, não há nenhuma que agrade aos seus olhos. Assim o Senhor vai nos dizer também que muitas das vezes tem pessoas dentro da casa do Senhor que agrade a gente, mas a gente prefere buscar lá fora. Então Sansão conseguiu convencer o pai e a mãe dele de ir até a terra dos filisteus e conhecer essa mulher. E a mãe de Sansão, ela não estava entendendo que isso tudo era um projeto de Deus, que isso tinha que acontecer para que tudo se cumprisse. Então aconteceu que Sansão conseguiu convencer o pai e a mãe dele a ir até a terra dos filisteus. E no caminho, essa parte é muito interessante, que no caminho indo para a terra dos filisteus, Sansão passa debaixo de uma plantação de uva. E quando ele passa debaixo dessa plantação de uva, vem um leão filho rugindo para eles. Mas irmãos, eles não estavam em três, Sansão, o pai e a mãe dele? Por que o leão veio rugindo só para ele? Porque o projeto do Satanás é acabar com todos os jovens. Por quê? Porque os jovens, como estão crescendo, a gente tem força para levar o evangelho. Então, quando Deus começa a usar o jovem verdadeiramente, quando ele se entrega para o Senhor, Deus usa de verdade e faz aquilo acontecer. Então aquele leão filho veio rugindo sobre Sansão. Então a Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo do Senhor desceu sobre ele, e ele pegou aquele filhote de leão e rasgou no meio como se rasga um cordeiro. E assim a Bíblia também vai nos dizer que o pai e a mãe dele não entenderam o que aconteceu. Mas vamos voltar lá no início. Nazireu é um escolhido de Deus, separado para Deus. E a Bíblia também nos diz que o menino nazireu, ele não pode sequer chegar ou tocar nenhum defunto, nenhum cadáver. Glória a Deus, aleluia. Então,
Quando a pessoa é nazireu, ela não pode sequer tocar em um cadáver ou nem sequer chegar perto. Mas, pregador, se alguma ocasião chegar o meu pai ou minha mãe falecer ao meu lado, a Bíblia diz que você tem que, vamos voltar lá em Êxodo, que diz que na lei de Moisés, quando um nazireu peca desse jeito, eles têm que procurar ao sacerdote e pedir que raspe a sua cabeça, para que o cabelo venha crescendo de novo e retornar às suas forças. Então, naquele momento, eles foram, o pai e a mãe dele chegou até lá. Então essa menina se agradou aos olhos de Sansão. Então a Bíblia vai nos dizer que Sansão voltou para a terra de Dan. Então naquele momento, como ele já era grande, ele já se sentia o poderoso. E então, o pior erro é isso, como eu disse, a gente se sentir poderoso demais. Mas não é bem assim que funciona. Porque quando um filho, ele despreza a mãe diz não vai, ele vai, ele está desonrando o pai e mãe. Então, a Bíblia diz, honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, assim aconteceu com nós também, quando nós honramos pai e mãe. Minha mãe falou com meu irmão uma vez, saindo só um pouquinho da palavra, para que ele não fosse em um local, ele sabe muito bem. Minha mãe chorou, falou com ele, e ele, fica quieto, eu vou e vou. Então, o mal da gente, a gente saber que a gente pensar que a gente sabe demais, porque quando vai quebrar a cara, vai voltar chorando. Então naquele momento a Bíblia vai dizer que Sansão, ele volta mais uma vez para a terra dos filisteus para ir ver essa menina, mas dessa vez ele vai sozinho. Aí que foi o primeiro erro de Sansão, ele cometeu o primeiro erro. Ele matou o leão. Então na ida, ele não passou pelo caminho que se deve passar. Ele fez o quê? Ele se desviou-se do caminho para ver o leão que ele tinha matado. Mas ele era nazireu. Ele não podia chegar perto de cadáver. Então ele chegou perto daquele leão que ele tinha matado. Tinha um enxame de abelha. E naquele leão estava cheio de favos de mel. E ele não podia tocar, eu creio que ele tocou, ele comeu. E até se lambuzou. E voltou para casa e deu ao seu pai e sua mãe. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer também. Se algum dia você for ouvir uma coisa que você não pode contar, é melhor que você não ouça, para que você não possa cometer algum delito. E Sansão, ele não contou para sua mãe, nem para o seu pai. Por quê? Porque ele estava se sentindo poderoso, o menino cresceu, matou um leão. Ele falava, ele já estava, eu creio que ele falava que já estava forte, que era poderoso. Então ele não falou, porque muita gente, a fama de Sansão já estava correndo. Então, o primeiro pecado dele, a primeira coisa que ele errou foi chegar perto do cadáver. Porque se ele contasse para sua mãe e para o seu pai, foi como eu falei, ele tinha que procurar o sacerdote e raspar sua cabeça e se colocar de banco para que começasse a crescer de novo e retornasse ao seu. Então ele não contou. Por quê? Porque se ele contasse, ele ia perder sua fama. Então a Bíblia vai nos dizer também que Sansão volta novamente para ver a mulher que ele amava. Vocês podem observar que Sansão conheceu essa menina, ele voltou para a casa dele, mas o coração dele ficou lá, porque ele o amava ela. Então a Bíblia vai dizer que ele pegou um cordeiro e foi até a terra dos filisteus, de encontro com a menina. Então Sansão no caminho, quando ele chega até lá, o pai dela não deixa ele vir. A pior coisa na vida da gente é a gente querer uma coisa e não conseguir alcançar. A gente fica triste. Então naquele momento Sansão se irou, ele ficou bravo. Aleluia! E a Bíblia vai nos dizer que o sogro de Sansão
pegou a esposa dele e deu para o seu companheiro. Por isso que ele ficou bravo. Então a Bíblia vai nos dizer também que ele foi, pegou 300 raposas e formou-se um par, que no caso dá 150 pares, 300 raposas. Então ele pegou e botou uma tocha no meio, no rabo de cada par e soltou sobre a plantação dos filisteus. E o fogo latrou e pegou fogo em tudo. Então os filisteus bravos, irados, perguntou: quem fez isso? E eles foi e falou: foi Sansão. Então os filisteus nervosos foram atrás de Sansão para pegar ele. Então quando eles chegaram até Sansão, eles falaram: foi por isso que você fez, para se vingar? Glória a Deus, aleluia. Eles falaram, e eles pediram Sansão para eles levar, porque eles estavam obedecendo uma ordem dos filisteus. E Sansão perguntou a eles: vocês prometem que se vocês me levar, vocês não vão me matar? Eles disseram que prometiam. E a Bíblia diz que eles pegaram Sansão, amarraram Sansão. A Bíblia vai dizer que eram as cordas novas. E aquelas cordas antigamente eram feitas de nervo de animais, a qual você pode pegar, botar um amarrado do lado de um touro, do lado do outro, e os dois puxando, não consegue colocar aquela corda. E eu quero dizer para vocês, Sansão cometeu o primeiro erro, que foi chegar perto de cadáver. Mesmo assim o Espírito Santo não saiu sobre ele. Eu quero dizer para você nessa noite também, mesmo que você tenha cometido algo que você pensa que magoou a Deus, que você se sinta com vergonha de orar e clamar a Deus, Deus nessa noite manda dizer que ainda Ele tem projeto na sua vida. Então a Bíblia vai nos dizer que eles pegaram Sansão, amarraram Sansão e levaram. E quando chegou que ia dar o Sansão para os filisteus, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele naquele momento e ele quebrou-se aquelas cordas. Então Sansão subiu até o alto e foi onde Sansão ali conheceu uma mulher, uma prostituta. E Sansão se deitou-se com ela e os filisteus ficou sabendo que eles estavam ali. Então os filisteus subiram em um monte para pegar ele. Meu Deus! E eles falaram: nós vamos ficar aqui na porta. Quando amanhecer a gente pega ele. Mas o erro deles foi esse, porque Sansão dormiu só até a meia-noite. Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai nos dizer que quando deu meia-noite, antigamente as cidades eram divididas, os países fora eram todos divididos. Assim é hoje, mas hoje tem fronteiras. Mas antigamente a Bíblia vai nos dizer que era feita por muros e grade que dividiam. Os portões eram uma grade. E se você for estudar teoricamente, era muito grande, que para abrir um portão tinha que ser 2 pessoas, porque tão pesado que era. Então, naquele momento o Espírito Santo de Deus desceu sobre Sansão. E a Bíblia vai nos dizer que Sansão, ele arrancou os portões com as grades e tudo. Agora só me perguntar como ele fez isso. O Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem poder. E não há nada que fica de pé diante dele. Então a Bíblia descreve que Sansão pegou, arrancou aqueles portões e subiu até o alto da colina. E é uma coisa muito impressionante como uma pessoa consegue arrancar um portão. Se um portãozinho normal desse pode juntar 10 homens que não conseguem arrancar, imagina daquele tamanho um homem só. O Espírito Santo de Deus é poderoso. Então, naquele momento, ele arrancou e subiu até o alto da colina. E a Bíblia diz que foram cerca de 3.000 homens para pegar ele. Então, a Bíblia também vai dizer que naquele momento Sansão acha uma queixada de jumento. Naquele momento também o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele.
E assim foi. Ele matou 500 e matou mais 500, ao total 1000, com uma queixada de jumento. Como vocês podem ver que Deus é tão poderoso, Ele é o dono de tudo. Então, Ele matou ali, Ele se sentiu poderoso. Com uma queixada eu matei 500, fiz montão, matei mais 500, fiz mais montão. Ele se esqueceu que era o Espírito Santo de Deus que estava com ele. Quero dizer para você nessa noite aqui, mesmo que você se ache que você está ao topo de tudo, não se esqueça que a autoridade que te deu foi Deus. E naquele momento então, Sansão fez até um hino. Com uma queixada mata 1000, Sansão se sentiu cantor naquele momento. Além de pregador, levador da palavra, ele se sentiu cantor. Então, a Bíblia também vai nos dizer que Sansão estava se esquecendo que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E assim como acontece com muitos de nós também. Então Sansão naquele momento estava muito exaltado. E Deus, meus irmãos, Ele é tão misericordioso que Ele ainda dá corda para a gente se lembrar que Ele é Deus. Ele deu esse tanto de corda para Sansão. Eu creio que Deus falou assim, eu vou ver até onde ele vai. Mas também naquele momento, Sansão, a Bíblia vai nos dizer que ele conheceu Dalila. Em nenhum momento da Bíblia as pessoas sabiam de onde vinham as forças dele. Porque Sansão era um propósito. Sansão, ele era separado, nazireu de Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que ele conheceu Dalila. E naquele momento ele se apaixonou por Dalila. Então a Bíblia vai nos dizer que Dalila fez de tudo para descobrir o segredo dele. Em nenhum momento ninguém sabia. Ele passou por tantas coisas e ninguém descobriu o segredo dele. E Dalila deu só 3 chavecos e descobriu o segredo dele. Então a coisa na nossa vida que é só a gente e Deus, a gente não pode contar para o outro. Então naquele momento ele contou o segredo dele para Dalila, que o segredo dele estava nas tranças dele. Então Dalila chamou os mestres e eles veio, ela fez ele adormecer. E eles veio e raparam a cabeça de Sansão. Mas a Bíblia também descreve, muitas pessoas perguntam, mas o segredo não estava nas tranças de Sansão? Estava, Sansão era o propósito de Deus. Mas antes disso, naquele momento, quando ele contou o segredo dele, o Espírito Santo de Deus já não estava nele mais. Porque ele contou o segredo dele, não era para ele ter contado. Então quando Sansão acorda, os filisteus pegam ele, amarram ele com algemas de bronze, a Bíblia descreve. E quando ele acorda, ele já estava preso. E é um momento muito triste, porque naquele momento que eles pegaram Sansão, amarraram Sansão, furaram os 2 olhos de Sansão. Então a Bíblia vai nos dizer que Sansão ele trabalhou com os filisteus, trabalhando de serviço escravo, rodando um moinho, que naquela época era só os jumentos que rodavam os moinhos. Ele estava trabalhando como um animal. Sansão era um dos palhaços dele, para fazer graças para ele. Glória a Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que eles maltrataram tanto Sansão naquele momento, porque ele já não tinha força. Mas lembra lá no começo que eu disse, quando a pessoa é nazireu de Deus, se ela cometer algum ato, pecasse contra Deus, ela tinha que procurar os sacerdotes para eles raparem a cabeça, de acordo com o seu cabelo for crescendo, as forças iam retomando. Então eles prenderam Sansão, e naquele momento eu creio que Sansão estava orando muito. Ele se lembrou de Deus. Por quê? O grandão já não era só ele mais, ele se lembrou que Deus era na vida dele. Então Sansão naquele momento eu creio que Sansão orava a Deus, pedia a Deus todo dia. Foi um momento de muito sofrimento para ele. Então
E enquanto isso, os cabelos dele iam crescendo. Então Sansão estava sofrendo demais. E a Bíblia vai nos dizer que chegou um dia que eles reuniram todos os filisteus e fizeram uma festa no templo. E pediram para trazer Sansão. Mas antes disso eles perguntaram: onde está o nosso palhaço? Porque Sansão, na época, ninguém vencia Sansão. Sansão foi um dos homens mais fortes que teve até hoje diante da Bíblia. Então naquele momento eles falaram: ele está preso, vou mandar buscar. Naquele momento eles estavam buscando, mandaram os filisteus buscar Sansão. Mas observe uma coisa, que Sansão ele perdeu as suas forças, mas a sua fé ele não perdeu. Assim como você, as pessoas podem pegar você, jogar no cárcere, falar que você não vale nada, falar que você não vai conseguir e que você não tem força suficiente para alcançar o que você quer. Ainda que você pense que tudo está acabado, Deus pega você no colo e te sustenta. Então naquele momento as orações de Sansão não estavam sendo ouvidas. Mas quando a oração da gente não está sendo ouvida por Deus, restam ainda o clamor. Naquele momento Sansão clamou a Deus. Então os filisteus tinham pegado para trazer ele até o templo, porque eles queriam brincar com Sansão. Então naquele momento Sansão pediu um dos filisteus. Sansão chegou e pediu um dos filisteus: um pouquinho, irmão. Eu creio que naquele momento os filisteus lá iam levando Sansão. Então Sansão perdeu as suas forças, mas não sua fé. Sansão olha para ele e diz: me leve até o meio das duas colunas, para que eu possa me encostar sobre elas. E naquele momento o homem olhou e falou: esse cara não pode nada, está fracassado, sem as duas visões ele não vai conseguir nada. Então ele pegou e naquele momento eu creio que ele não pensou nada de maldade. Pegou Sansão e levou Sansão até as pilastras. Então naquele momento, quando Sansão se encostou nas pilastras, você lembra que eu disse que a oração dele não estava sendo ouvida, mas então restava o clamor. Naquele momento ele clamou a Deus. Ele estava falido, sem força, destruído, mas ainda restava o clamor, restava a fé, ainda tinha esperança. Ainda que você pense que tudo acabou, resta esperança ainda. A Bíblia diz que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda já é o bastante, porque muitos de nós hoje não temos a fé do tamanho do grão de mostarda. Porque muitas das pessoas, como eu disse, não vê Jesus, então não acredita, pensa: poxa, a gente está buscando tanto tempo, mas nada até agora Jesus fez, mas no momento certo ele vai fazer. Então naquele momento Sansão se encostou sobre as colunas e clamou a Deus. E naquele momento que ele estava clamando a Deus, ele disse: Senhor, volta sobre mim as minhas forças, para que eu me vingue dos meus olhos sobre os filisteus. E a Bíblia também vai nos dizer que aquele templo era tão grande que só no teto tinha cerca de 3.000 homens. Então você imagina, só no teto 3.000 homens, imagina quanto tinha sobre o templo. Naquele momento da sua esperança, o cabelo de Sansão já estava crescendo. E eles se esqueceram da promessa que Deus tinha na vida de Sansão. Se esqueceram que ele era o nazireu de Deus. Então Sansão clamou a Deus e estendeu sobre as duas pilastras. Eu creio que uma pilastra dessa tem que ter umas 4 ou 5 para chegar no tamanho daquela época, porque era muito grande as pilastras. Então naquele momento, quando ele chegou nas pilastras central, os pessoal já estava contando. E um dos filisteus disse assim: o Deus de Dagon venceu o Deus de Sansão.
Não há um Deus nessa terra que possa vencer o nosso Deus e o seu Deus. Porque o Deus é o único e suficiente Salvador. Só Ele pode salvar, libertar e te curar. Então, naquele momento, quando eles falaram isso, eu creio que Deus olhou e falou assim: coitados, não sabem de nada. Não sabemos que é só eu que sou o Deus de toda a terra. Eles só chegaram até aí porque eu ordenei, eu o deixei. Porque Deus dá liberdade. Deus dá liberdade a gente. Então Sansão estava passando por esse processo. Eu creio que porque ele, assim, a Bíblia diz: o pouco que eu sei da palavra de Deus, a todo momento que você pecar, você pedir perdão a Deus, verdadeiramente do seu coração, Deus vai te perdoar. Mas em todo o tempo que eu estou buscando a palavra do Senhor, eu já vi Deus perdoar, mas eu nunca vi Deus te livrar você das consequências. Você pode pecar, você pode errar, você vai pedir perdão a Deus. Deus te perdoa, mas as consequências você vai pagar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz hoje, porque as consequências de Deus vêm. Então, naquele momento, quando ele se encostou sobre o meio das pilastras, que ele tinha clamado a Deus, naquele exato momento, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele novamente. E Sansão começou a empurrar as duas pilastras. E a Bíblia vai nos dizer que o templo caiu e ele matou mais gente do que toda a sua vida naquele momento. Então, mesmo que você pense que está tudo acabado, se você clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Glória a Deus. E te concederá novamente as suas forças. E essa passagem é uma passagem muito linda que a gente pode observar que mesmo ele pecando contra Deus, ele se achando o grandão, Deus teve compaixão da vida dele. E assim eu quero dizer para você: não se esqueça do projeto de Deus na sua vida. Não se esqueça, porque Deus tem promessa. E a promessa que Ele tem na sua vida, se você estiver firme na fé, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, essa passagem eu estava meditando muito hoje. Fui até para a roça para me meditar mais tranquilo. A irmã me viu lá. E naquele momento, quando eu estava vendo sobre Sansão, eu aprendi tanta coisa. Que eu estava pescando. Eu estava tão distraído que, quando eu olhei, o peixe já estava carregando a vara. Então que Deus estava me colocando. E assim, a irmã Morgana me falou, eu pedi confirmação a Deus, e a irmã Morgana me disse aqui. Então quero dizer para vocês é um projeto de Deus. E Deus não desiste de você. E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando, né?